Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Nassif, sou ministro da Palavra de Deus e estou aqui para levar vocês a ter mais um momento com Deus. Não esqueçam de se inscrever no canal para vocês receberem diariamente as mensagens e também as minhas orações. Que a palavra de hoje possa verdadeiramente entrar no seu coração e abençoe sua vida. A mensagem de hoje será uma mensagem muito forte. Gostaria que vocês prestassem bastante atenção nessa mensagem. Vai ser uma mensagem para você refletir como anda a sua vida com Deus e também para você, antes de pecar, lembrar de tudo que será dito nesta mensagem. Prestem muita atenção. Creio que você irá pensar duas vezes antes de cair em tentação. Antes de começar, quero falar que essa mensagem será uma palavra que vai servir para as pessoas que estão convertidas a Cristo Jesus. João capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não tem como alguém conhecer a verdade sobre o Evangelho de Jesus Cristo sem antes tornar Jesus seu Senhor e seu Salvador. Não tem como. A partir do momento que aceitamos Jesus em nossa vida, é tirado um véu da nossa frente que faz com que a nossa mente, que era trevas, passe a enxergar a luz de Deus. A nossa mente passa a ser luz. Nos tornamos o templo de Deus. Após nos tornarmos o templo de Deus, o Espírito Santo passa a habitar em nós e devemos andar segundo o Evangelho de Cristo para que ele permaneça em nossa vida. Por que para que ele permaneça? Porque quando aceitamos Jesus e pedimos perdão pelos nossos pecados, ele nos limpa, nos purifica e o nosso templo fica limpo, apto para recebê-lo. Enquanto você anda no Evangelho de Deus, ou seja, na verdade, o Espírito Santo permanece em você, porque você está andando na verdade. Mas se você volta a viver no pecado, você volta a viver aonde? Na mentira de Satanás. E Deus não pode habitar no meio da mentira, porque o pai da mentira é o diabo. Ah, pastor, só porque pequei estou andando na mentira? Sim. Pense e reflita comigo. Aquele que não anda na verdade só pode estar andando aonde? Na mentira. O pecado são as tentações, e as tentações são lançadas pelo enganador, e o enganador é o pai da mentira. Logo, podemos ter a certeza de quem anda no pecado, anda na mentira de Satanás. Então Jesus nos disse: conhecereis a verdade, e ela vos libertará. A verdade de Deus nos liberta e nos leva à salvação. A mentira de Satanás nos prende e nos leva à morte. Morte espiritual. Pergunto a vocês: o que vocês têm matado na vida de vocês? O que está morto na vida de vocês? O que você tem deixado de receber por não estar andando na verdade de Deus? Saúde plena? Família sem problemas? Um bom trabalho, prosperidade, bênçãos espirituais, bênçãos materiais? Você sabia que quando você sai da verdade de Deus, você está matando algo em sua vida? Isso é muito sério, pessoal. Vou mostrar para vocês através da palavra que é muito sério sair da verdade de Deus e deixar de fazer o que é certo. Em Atos dos Apóstolos, temos exemplos de um casal, Ananias e Safira. Eles viviam em um tempo em que o mover de Deus estava muito grande e todos criam que eram um só corpo. E todos que possuíam alguma coisa não pensavam que era só deles. Eles repartiam entre eles e vendiam as propriedades e repartiam tudo. Agora prestem atenção nisso. Vendiam e repartiam tudo, tudo entre eles para que ninguém passasse necessidade. Isso foi uma direção de Deus para eles. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 34 e 35. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Ou seja, isso era uma coisa que eles podiam fazer ou não. Quem tinha uma propriedade, uma casa ou um terreno, se quisesse vender, vendia e repartia tudo. Mas se não quisesse, não precisava vender.
não era algo obrigatório, mas dar tudo depois da venda, sim, para poder suprir as necessidades de outras pessoas. Foi uma coisa que ficou acordada entre eles. Mas lembram que falei de Ananias e Safira? Esses dois eram casados e resolveram vender uma de suas propriedades. Só que após a venda, combinaram entre eles que iriam reter uma parte e dar a outra aos apóstolos. Os dois sabiam o que deveria ser feito, ou seja, conheciam a verdade, mas resolveram sair da verdade para andar aonde? Na mentira. Deixaram o coração deles, que tinha sido purificado pela palavra, voltar a se sujar. E vejam o que aconteceu. Vejam o que aconteceu quando ele levou o dinheiro e vejam o quão é importante andar na presença de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 3 e 4. Mas Pedro perguntou: Ananias, Satanás encheu o seu coração. Por que você permitiu isso? Quando você afirmou que este era o preço total, estava mentindo ao Espírito Santo. A propriedade era sua para vender ou não, como quisesse. E depois de vendê-la, você podia decidir quanto ia dar? O que levou a pensar em fazer tal coisa? Você não estava mentindo somente a nós, mas também a Deus. Caramba, como isso é sério. Ele estava mentindo para o Espírito Santo, mentindo para Deus. Perceberam que logo no começo do versículo, Pedro pergunta para Ananias por que ele permitiu que Satanás enchesse o coração dele. Aqui Pedro estava falando para ele: está na hora de você se arrepender, Ananias. Mas não houve arrependimento. Não houve. Não houve arrependimento da parte dele. Lembre-se do que eu vou falar agora. Antes de acontecer algo ruim na sua vida, Deus sempre vai te dar a oportunidade de você se arrepender. Ali Pedro estava falando com Ananias, que poderia ter dito: Pedro, me perdoe, eu errei. Trarei todo o dinheiro para cá. Não era isso que ele tinha que ter feito? Mas ele não fez isso. Apenas ficou calado. E vejam que o pecado dele não foi para com as pessoas, com os homens. Foi para o Espírito Santo de Deus. Pedro disse: você, quando afirmou que esse valor era o total, você estava mentindo ao Espírito Santo de Deus. Como isso é sério. Mentindo para os homens, saindo da verdade, mentindo para Deus e andando na mentira de Satanás. Vejam o que aconteceu. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 5. Logo que Ananias ouviu estas palavras, caiu morto. Todos que ouviram o que tinha acontecido ficaram com medo. Viram o que aconteceu com esse homem? Caiu morto. Ananias caiu morto. Teve morte física e espiritual. Ele não foi para o céu, porque morreu na mentira sem se arrepender. Agora pergunto a vocês: o que vocês têm matado na sua vida, andando fora da palavra de Deus? Satanás só pode nos tocar se dermos brechas. Ananias deixou o coração dele se encher com as mentiras de Satanás e levou sua esposa a cometer o mesmo erro. Os dois tinham combinado de falar a mesma coisa. O primeiro foi Ananias e se deu mal. Depois de 3 horas, apareceu Safira para falar com Pedro, sem saber que seu marido havia morrido. E vejam o que Pedro pergunta a ela. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 8. Pedro perguntou-lhe: diga-me, vocês venderam aquela terra por este preço? Sim, respondeu ela, vendemos. Pedro deu a oportunidade de Safira se arrepender, mas ela estava de comum acordo com seu marido, ou seja, de acordo com a mentira. Quando Pedro pergunta, ela deveria ter dito: Pedro, não foi esse o valor. Mas ela caiu no mesmo erro de Ananias. E o que aconteceu com ela? Morreu. Morte física e espiritual. Quando a pessoa sai da verdade de Deus, ela mata em sua vida coisas que poderiam receber de Deus. Aqui houve morte física também. Mas quando erramos, acabamos matando algo que poderíamos receber de Deus e não recebemos porque preferimos andar fora da palavra. Está dando para vocês entender? Vejam como é importante andar na verdade de Deus, andar longe do pecado. Tudo aquilo que fazemos de errado, estamos fazendo contra o Espírito Santo de Deus, estamos fazendo contra Deus. Tem muitas pessoas brincando de ser crente, brincando com o Evangelho de Deus,
brincando com coisa séria. Não caia nesse erro. Ande na presença de Deus e não deixe o diabo te enganar. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, que palavra forte. Que palavra para abrir os nossos olhos. Precisamos aprender mais e mais de Ti. Sim, Senhor, precisamos. Nos mostre, Senhor, todos os dias a Sua verdade. Não queremos andar nas mentiras do diabo. Não queremos pecar contra Ti. Ajuda-nos, Senhor. Não nos deixe cair nas armadilhas de Satanás. Ele está sempre lançando suas setas, armando seus laços, e nós precisamos da sua ajuda para não cair em suas ciladas. O Senhor nos mostrou que aqueles que andam fora da sua palavra estão andando na mentira do diabo. E quem vive na mentira tem morte espiritual. Tolos são aqueles que ouvem uma palavra como essa e não guardam no coração. Essa é uma palavra para todas as vezes lembrarmos do que o Senhor nos falou e pensar antes de cair. Ajuda-nos, Senhor, a cada vez mais estar perto de Ti e longe do pecado. Te pedimos isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, e assim seja. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da mensagem. E se vocês gostaram, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, com todos aqueles que precisam ouvir uma mensagem como essa. Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã nós teremos mais.